O Código de Processo Civil passou por mudanças e o novo texto traz algumas novidades. Uma delas diz respeito à conciliação e mediação. Os tribunais, a partir de março do ano que vem, quando o novo CPC entra em vigor, terão que incentivar a realização de audiências de conciliação como forma de resolução consensual de conflitos. Outra questão prevista no novo CPC é que o juiz será obrigado a fundamentar todas as decisões judiciais. Não poderá, por exemplo, apenas parafrasear uma lei. As ações também serão julgadas por ordem cronológica, ou seja, na ordem em que chegar no gabinete do juiz. Há ainda outras modificações e algumas são bastante polêmicas. E foram justamente essas que foram abordadas em uma palestra realizada no auditório da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. O desembargador federal Souza Prudente falou sobre os aspectos polêmicos do novo CPC. O Código agride o próprio princípio que lhe serve de guia, que é o princípio da razoável duração do processo, o princípio do processo justo, quando ele mantém, né, a figura odiosa da remessa necessária, somente a remessa necessária, naqueles casos em que o poder público não recorre da sentença. Quer dizer, o cidadão ganhou ação contra o Estado não recorreu da sentença e mesmo assim ele não pode executar a sentença porque precisa de um carimbo do Tribunal de Apelação. Na verdade, depois que o tribunal, após vários anos, venha carimbar esse processo sem lide e que lá chegou apenas por força da remessa necessária, então o poder público ressuscita a lide para os tribunais superiores através do recurso especial perante o STJ e do extraordinário perante o Supremo, se houver matéria constitucional. Isso é uma ignomínia. Isso é um atentado à ordem jurídica justa. O desembargador afirmou ainda que o novo código tem um propósito grandioso de realizar um processo justo, mas ainda apresenta falhas. Ainda agride o novo CPC, não é? O princípio da segurança jurídica e da ética processual quando estabelece, não é, uma hipótese de suspeição do juiz em relação não só à parte que seja amiga ou inimiga do juiz, como já consta do Código Buzaide vigente, mas ao colocar uma hipótese de suspeição, quando pareça que o juiz seja amigo ou inimigo do advogado da parte, o juiz vai ficar numa situação simplesmente ridícula. O jurista paranaense Luiz Guilherme Marinoni, professor doutor de Direito Processual Civil, também criticou o novo CPC durante a palestra sobre precedentes obrigatórios. Há uma norma no Código que diz que os juízes estão obrigados a respeitar determinadas decisões das Cortes Supremas. Mas esse artigo mistura decisões tomadas em ação direta de inconstitucionalidade, que produzem coisa julgada erga omnes, com algumas decisões das Cortes Supremas, por exemplo, elaboradas a partir de recursos especiais repetitivos ou recursos extraordinários repetitivos, ignorando que, na verdade, as decisões das Cortes Supremas obrigam, a partir das razões que a Corte utiliza para resolver os fundamentos dos recursos. O que eu quero dizer com isso é que a norma, na realidade, não só mistura decisão de recurso, coisa julgada e precedente, como ainda limita quais são os precedentes que devem ser observados pelos juízes e tribunais ordinários, considerando, por exemplo, que só devem ser observados aqueles que foram fixados em recursos repetitivos. Isso não tem o menor cabimento na medida em que as decisões das Cortes Supremas devem repercutir sobre os juízes e tribunais ordinários simplesmente porque são decisões que fixam o sentido do direito.